14 de março de 2018. Após muita confusão, a Federação Paulista de Futebol altera dias e horários dos confrontos das quartas de final do Paulistão. Mas antes do estadual tem Libertadores da América. Corinthians entra em campo hoje precisando vencer o Deportivo Lara para se tornar líder do Grupo 7. A quarta-feira também reserva a Copa do Brasil para o São Paulo. Ainda sem Diego Aguirre, Tricolor quer classificação sem sustos. Santos faz últimos ajustes e Vitor Ferraz deve seguir fora contra o Nacional do Uruguai. E ainda tudo sobre as oitavas de final da Champions League e a estreia ruim do Vasco na fase de grupo da Libertadores. Oi pessoal, boa noite! O Gazeta Esportiva desta quarta-feira começa destacando o duelo de logo mais na Arena em Itaquera entre Corinthians e Deportivo Lara da Venezuela. O Timão sabe que precisa vencer dentro de casa, enquanto os venezuelanos querem aprontar mais uma na competição. O nosso repórter Adriano Dolfi mostra pra gente agora como foi a preparação das duas equipes para esse jogão. Logo mais o Corinthians enfrenta um adversário que era tido como o mais fraco do Grupo 7 da Copa Libertadores. Tudo mudou após a vitória do Deportivo Lara sobre o Independiente, o atual campeão da Copa Sul-Americana. Perspectiva da chave estar mais complicada ainda nas próximas 5 rodadas. Libertadores não vai existir jogo fácil, né? Independente do time, do lugar que for, é pedreira, não por eles só ter jogado em casa, da qualidade do time deles, né? Então a gente está preparado, se preparou para isso, para que a gente possa neutralizá-los e dentro de casa, diante da nossa torcida, fazer um grande jogo e fazer nosso dever de casa, que é buscar os 3 pontos. Se existe uma preocupação natural em relação ao adversário, o Timão deve contar com um reforço importante para o duelo de logo mais. A fiel torcida, que deve esgotar praticamente todos os ingressos para o confronto com o time venezuelano. Exatamente por isso, Henrique fala na obrigação da vitória. Jogando em casa, diante da nossa torcida, com certeza é uma obrigação, respeitando o adversário, mas é uma obrigação sim. A gente fez um bom jogo fora, jogo difícil contra o Milionários, buscamos um ponto lá e dentro de casa agora a gente tem que fazer nossa obrigação que é buscar os 3 pontos. E o técnico Fábio Carilli não terá Jadson com dores na coxa. Se por um lado um desfalque importante, oportunidade para Emerson Sheik ocupar a vaga de titular. Da vinda do Sheik aqui, você sabia que é um grande jogador, que pode fazer diferença, né? E ele vem demonstrando isso dentro de campo, né? Com muita vontade, determinação, né? A gente conversa bastante também. É um jogador que, diferentemente de quem jogar também o Jadson ou o Sheik, entrar, com certeza vai nos ajudar bastante. Na entrevista coletiva, o técnico do Deportivo Lara afirmou que a principal preocupação é em relação à verticalização do Corinthians e as jogadas com triangulação. Eles têm jogadores rápidos e também o lateral direito que está na seleção brasileira, que apoia muito, inclusive com outros jogadores importantes. Tem jogadores importantes, sem lugar a dúvida, A classificação seria histórica para a gente. Imagine o que representaria isso num grupo tão difícil com equipes importantes. Nós não somos, porém, os protagonistas. Temos que respeitar os outros times que são os favoritos. Por isso, estamos pensando partida a partida para tentar surpreender. O empate no jogo com o Corinthians seria bom e seria um passo importante para o principal objetivo, a classificação, afirmou o treinador venezuelano. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Empate, claro, com o Corinthians seria um ótimo resultado para o Deportivo Lara. A gente tende muito a subestimar, né, muitas vezes a equipe pelo país de origem e também por não ser tão conhecido. O Deportivo Lara é um time muito recente, né? Nasceu em 2009, então tem 10 anos quase, praticamente, nem 10 anos de vida esse clube. Mas já conseguiu um bom resultado na estreia, que foi contra o Independente, jogando em casa, venceu por 1-0. Resultado surpreendente
Não tão surpreendente assim, porque foi conquistado em casa. Mas, queira ou não, é o atual líder do grupo. E o Corinthians tem tudo para conseguir a vitória jogando em casa. Daqui a pouquinho a gente tem as escalações, dá para falar sobre as possibilidades do Corinthians com um pouco mais de detalhe, principalmente porque o Jadson não vai jogar. Ainda assim, o Corinthians é favorito, tem tudo para conquistar a vitória. Seria uma grande surpresa um empate, por exemplo, com o Deportivo Lara em casa. Se bem que, Flávio, tem um outro detalhe, né? O Corinthians tem encontrado muitas dificuldades para jogar contra times fechados. E o Deportivo Lara, claro, vai armar uma retranca daquelas. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportivo. É o que se imagina, né? O Lara fechadinho, tentando alguma coisa contra o Corinthians. Mas é claro, eu vi muito rapidamente um pouco do jogo contra o Independiente. A parte que eu vi, ele foi melhor. Ele não ganhou por acaso, ele foi melhor. E sabe jogar bola, tem uma boa postura. Não é um time de Zé Mané que vai chegar aí sem saber jogar bola. É claro que o Corinthians em casa é favorito. Como sempre, quando ele joga na casa dele, ele é favorito contra qualquer adversário e não é diferente hoje. Agora, vamos ver. O Sheik deve começar jogando, a gente não sabe quanto tempo e de que maneira o Sheik vai suportar. Enfim, há detalhezinhos a serem colocados. Não acredito numa vitória fácil, mas acredito numa vitória do Corinthians. É o seguinte, a gente vai dar uma olhada como deve ser o provável Coringão para esse duelo. Cássio, Fagner, Balbuena, Henrique e Sid Clay. Gabriel, Maicon, Emerson Sheik e Rodriguinho. Romero e Cleison. Técnico Fábio Carilli. E agora a gente confere a escalação do Deportivo Lara. Olha aí. Salazar, Aponte, Mendonça, Pernia e Chorrand. Sierra, Andreucci e Pedro Ramírez. Reyes, Soto e Falcón. Técnico Léo Gonçalves. Muito bom. E hoje nós temos Patrício Andrés. Sabe aquelas músicas, aqueles nomes, viu, Flávio? Daquelas pessoas que morreram, que às vezes a gente não sabe quem é, mas aquelas personalidades que aparecem no final do programa? Patrício Andrés hoje está dirigindo o Gazeta Esportiva aqui junto com o Rodolfo, mas ele está aqui, ó, falando no meu ouvidinho. Chile, um beijo para você. Ele fica bravo quando eu falo que eu não sei quem é a pessoa. Bom, e a enquete desta quarta segue em cima desse duelo pela Libertadores. Entre a arte. O Deportivo Lara pode surpreender o Corinthians em Itaquera? Yes or no? Sua opinião através do site gazetesportiva.com. Pode surpreender, Celso? Poder, claro, mas eu não acredito. E aí, Flavinho? Eu acho que o Corinthians ganha, mas aí vai dar que pode. Pode. Aí vai dar, eu acho que não pode, mas aí vai dar que pode. Porque os caras são, né, os caras gostam de uma anarquia, gostam de uma graça. Acho que na enquete vai dar pote. Os caras gostam de causar. De causar, que não é o meu caso. Mas eu acho que não. Claro, imagina. Hoje vai dar Corinthians. E o assunto agora é Copa do Brasil. Ainda sem poder contar com o técnico Diego Aguirre, que vai assistir o jogo nas tribunas, o São Paulo encara o CRB, logo mais às 7h30, com a vantagem da vitória por 2-0 no jogo de ida no Morumbi. Na chegada a Alagoas, essa terra maravilhosa, o zagueiro Rodrigo Caio aproveitou também para falar sobre a convocação para a seleção brasileira. Tá felizão, acompanhe. O São Paulo chegou ontem em Maceió, onde daqui a pouco enfrenta o CRB na partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O time do Morumbi pode até perder a partida por um gol de diferença, que retorna com a vaga na próxima fase da competição. O zagueiro Rodrigo Caio é presença confirmada na partida e falou sobre a convocação para a seleção brasileira. Eu esperei muito por essa convocação, venho trabalhando muito. Eu acho que o mais importante são meus números, minha regularidade no São Paulo, e isso para mim é o que mostra a minha convocação. Sempre que eu tive a oportunidade, procurei mostrar o meu potencial. Tive uma Olimpíadas irretocável, graças a Deus conseguimos o ouro olímpico. E sempre quando eu tive a oportunidade para defender a seleção, sempre mostrei minha competência, meu futebol. E dentro do São Paulo não é diferente. Ainda sem Diego Aguirre comandando a equipe no banco por conta do visto de trabalho, o tricolor vai para o jogo sob a batuta de André Jardine e com a seguinte escalação: Jean no gol, Éder Militão, Anderson Martins, Rodrigo Caio e Júnior Tavares, Jusilei e Petrus, Marcos Guilherme, Cueva, Valdívia e na frente Trellis. O jogo por 2-0.
não dá para imaginar o São Paulo eliminado da Copa do Brasil. Então, sabe, tudo bem. Provavelmente não será, mas não sei se vai ser tão fácil, não. O São Paulo começa sempre do zero, né? Botou a estaca zero. O André não teve tempo de trabalhar. Ontem, quando ele ia trabalhar, choveu pra caramba. É claro que a diferença de elenco é absurda, mas não sei. Não acredito em eliminação do São Paulo, mas não ficarei surpreso se ele perder o jogo. Se for 1-0, não tem gol fora, tá? Se for 3-1, eles vão para os pênaltis. Então, né, 3-1, São Paulo teoricamente teria o gol fora para... A propósito, eu achei que isso como que é? Você tira o brilho da competição. Eu sempre gostei dessa história do gol fora como critério. Uma coisa muito discutida, né? Discute muito. Eu não sei, acho que... Um retrocesso, eu acho. Desde que você tem a regra pronta e ela está pronta desde o começo, ok. Já se sabe que não adianta. Então, tudo bem. A ideia, o que se falou é o seguinte, aquela história de você... ficar todo fechadinho, com receio de tomar um gol em casa. Então você ficaria mais livre para atacar, né? Porque se você fizer 3-1, você, no caso, se você tomar esse gol, seria terrível. E nesse caso, não sei. Mas de qualquer forma, acho que o São Paulo se classifica, mas não consigo imaginar tranquilidade. Acho que o momento não é para isso. Bacia das almas. Não, Olha, a gente volta a falar do Corinthians. Na semana passada, Daniel Augusto Júnior, fotógrafo oficial do clube, publicou o livro Hepta de Respeito, que narra, através das fotos, a 7ª conquista nacional do Timão. A reportagem é de Osmar Garrafa. De quarta força, a heptacampeão brasileiro. E a trajetória dessa conquista foi registrada e está retratada no livro Hepta de Respeito. São 263 páginas, onde o fotógrafo oficial do clube, Daniel Augusto Júnior, conta a história de mais uma conquista corintiana. Não tem grandes fotos assim espetaculares, os lances acrobáticos. Ela tem uma história bem contada por um repórter fotográfico. A gente é jornalista, a gente gosta de contar uma história. O livro sempre é em ordem cronológica, então a pessoa vai passando pelos meses até chegar na foto final, que geralmente é a foto da capa. O lançamento da obra foi no memorial do clube e contou com a ilustre presença do técnico que comandou a equipe na campanha do Hepta. Tudo acontecendo muito rápido, falando pessoalmente, depois folha a folha, lendo, vendo lances e passando um filme mesmo de tudo que aconteceu, jogos importantíssimos, Grêmio lá, Palmeiras fora de casa, decisão contra o Palmeiras, enfim. O nosso turno, né, que turno maravilhoso que foi, fechando contra o Sport. Então, muito feliz mesmo por tudo que aconteceu. O livro mostra a campanha do título em ordem cronológica. Para o técnico campeão, uma foto entre tantas representa bem o espírito dessa conquista. Eu gosto sempre de exaltar, assim, questão de grupo, foto de grupo de todos. Acho que tem uma foto no ônibus aí com todos os funcionários juntos ali. Acho que essa foto representa bem que todos fazem parte disso. O autor também tem sua foto preferida. E ela tem uma história no mínimo curiosa. Quem não se lembra da selfie tirada por Romero na comemoração do gol frente ao Palmeiras? Se vocês não sabem ainda a história, porque na hora do almoço eu estava almoçando, eu saio um pouco antes para ir para a arena e o Romero entrou depois da palestra e falou que estava muito confiante que ia deixar o celular dele comigo. Eu achei que não havia problema, foi ele que me pediu, eu falei, bom, eu vou guardar esse telefone. E deu certo, ainda mais contra eles. É do paraguaio Romero aos 27 minutos de jogo. Corinthians faz 1-0, Romero para cima do Palmeiras. Muito legal, né? Bom, deixa eu só dar uma notícia rapidinha, tá lá na capa do site gazetesportiva.com. Eu só vou dar o aperitivo, você vai ter que clicar no site e ver. Hoje eu recebi uma informação de um passarinho muito lindo, Frajola. Ele falou o seguinte pra mim: Corinthians interessado em Samuel Eto'o. Conversas avançadas. Ok, a assessoria de imprensa nega por enquanto. Ela disse assim, os assessores de imprensa que a gente fala que por enquanto não tem nada certo. Mas por enquanto, né? Então, veja lá no site gazetesportiva.com a informação completa, tá bom?
Corinthians com o novo camisa 9? Não, eu vou vibrar de ver a dupla Drogba e o Drogba, lembra? Eu sabia que quando for jogar com o Atlético com a Anelka. Eu não sei. Vai ser uma maravilha. Imagina o trio? Eu não sei. Mas, né, você está fazendo a sua função de jornalista. Temos que fazer a nossa função. Você não está inventando nada. Não você tem uma fonte e deu a informação. Então, ver a fonte, a gente pergunta na assessoria. Dupla de ataque, então, Drogba e Eto'o contra o Anelka no jogo do Atlético Mineiro. E hoje, nossos repórteres do site Gazeta Esportiva vão perguntar também, após o jogo, vão perguntar sobre essa questão também. Aí a gente vai ter a palavra oficial. Mas só saberiam da negociação 3 pessoas. O Andrés, o Duílio e o Carille. Que o Eto'o quer de qualquer jeito voltar para o Brasil. Não aguenta mais ficar na Turquia. Então, vamos voltar? Vir para o Brasil. E pior é que eu fico confundindo o Eto'o com aquele outro. O Seedorf. O Seedorf. Ai, meu Deus, Seedorf toda hora é ficam os dois na minha cabeça agora. Mas tudo bem, tá bom? Mais no site gazetesportiva.com. Beijão, Marcelo Bazejo. Obrigadão pela força, tá? Agora vamos atravessar o Atlântico juntos. 2 jogos aconteceram nesta terça pela Liga dos Campeões da Europa. Na Inglaterra, o Sevilha aprontou para cima do Manchester United de José Mourinho. E na Itália, a Roma conseguiu passar pelo Shakhtar. Veja os gols. Na coletiva após a partida, José Mourinho falou sobre a eliminação. O técnico do Manchester United disse não ter arrependimentos. Reconheceu que tanto ele como os jogadores tentaram fazer o melhor possível, mas perderam. E isso é o futebol. Mourinho também deixou claro que no momento não faria drama, pois o United tem uma partida no sábado e não havia tempo para ficarem tristes por mais de 24 horas. No alto da sua sabedoria, afirmou ainda que a eliminação não é o fim do mundo. Técnico do Sevilha, Vincenzo Montella, falou que foi incrível ter ganho em Old Trafford com um resultado histórico e ter avançado para as quartas de final da Champions. Disse ainda estar muito feliz pelos torcedores que estiveram na Inglaterra, pelos de Sevilha e por ter visto no vestiário muitos jogadores com o que chama de espírito sevilhista. Com l'ânimo sevilhista. Ô Flávio, eu confesso que eu fiquei surpreso com ele. Mas o Mourinho, ele está destruindo tudo que... Destruindo não, porque a história que ele fez, tudo que ele construiu. Feita. Ele era um revolucionário, ele foi o cara que criou essa periodização dos treinos, o treino tudo com bola, tudo muito rápido. Quando apareceu o Guardiola, ele começou a ser o anti-Guardiola. E aí ele deixou de ser ele para ser a antítese do outro. E aí acabou. Hoje o Manchester United, ele não joga futebol. Não joga. Então você viu o primeiro jogo lá, ele travou o jogo, ontem travou o jogo de novo. Quer dizer, eu não sei o que aconteceu com o Mourinho. Ele nunca teve o estilo do Guardiola, mas ele tinha um jeito de jogar interessante. Era um time rápido. Agora não, é um time que só trava jogo. Só trava. E aí é horrível ver o jogo do Manchester United, é muito feio. O Sevilha é um time importantíssimo, ele ganhou 5 títulos da Liga UEFA e ele é o time espanhol que mais chegou a finais nos últimos anos. Sim. Ele chegou mais a finais que o Real Madrid. Então é impressionante. Ontem o dia estava tão complicado que o De Gea tomou esse gol. Para mim, hoje o De Gea é o maior goleiro do mundo. E daí o Ben Yedder saiu na cara dele para fazer o terceiro e ele ficou parado. E o Ben Yedder falou, nossa, e chutou no pé dele. Ele é um goleiro espetacular, mas ontem até ele teve problemas. É uma coisa muito ruim, muito chato que está acontecendo com o Manchester United, que tem muita grana, muito dinheiro, dá para fazer coisa bem melhor. Mas o Sevilha é um time importante. Aqui tem maneira de falar que só tem 2 times na Espanha. É uma demonstração de desconhecimento total de futebol, né? E com relação ao Shakhtar, é um time muito bom. Esse Fred está jogando muita bola. E não fosse o Lindão, o Alisson, goleiro, o belíssimo... Lindão? O belíssimo goleiro do... Lindão? O belíssimo goleiro da Roma. Lindão é ótimo. No primeiro jogo lá e agora, ontem nem tanto, mas no primeiro jogo, se não fosse o Belo, a coisa teria engrossado. Está muito bem o nosso belíssimo Alisson. Entendi, agora entendi porque você estava vendo esse jogo com tanta atenção. Nossa. Assim, você sempre vê jogos com muita atenção, mas esse você estava mais... Sim, o primeiro jogo, o belíssimo, sabe, ele olha, ele dá aquele olhar 43, o cara fica paralisado e chuta em cima dele. Cara, um negócio impressionante. Então, os 2 que passaram, poderia ter passado o Shakhtar, jogou de igual para igual, a diferença foi o Lindão, sem dúvida, que levou a Roma para a classificação, coisa que não acontecia faz tempo. E parabéns ao time de Sevilha. Como última coisa, a gente vê o futebol pelo espelho, né? É o contrário.
Aqui no Brasil, o Ganso é craque. Pois é. E o Casimiro é pé de rato. Quer dizer, e lá a gente vê qual é a realidade. Foi inscrito nada, na Liga dos Campeões ele da Europa. Eu sempre chamei de ele muerto. Ele é muito lento, ele é mortão, não tem jeito. E tá aí o Sevilha. Imagina, como dizem os caras aqui, né? Imagina se ele jogasse. No paro ímpar, né? Quem que seria? Casemiro ou Ganso, né? Imagina. Não, o Casemiro saiu corrido daqui, o Ganso como herói. Pois é. Bom, e é o seguinte, hoje eu recebi um presente, eu e algumas pessoas da redação, o Guilherme Camargo, até o Vanderlei Nogueira chegou pra ele aqui, eu não, o álbum continuo desprestigiado. de figurinhas chegou do Vanderlei Nogueira, dá pra Copa. mim que eu entrego, porque o meu não chegou. Então você pega o dele, entrega pra ele, pega pra você. Pegaram o meu. Gente, o álbum de figurinhas da Copa que vai estar em todas as bancas aqui a partir do dia 16 de março. Então, eu tô me deliciando, né? Já tô aqui, ó. Aqui é a seleção do Brasil, que já tá escalada pela Paganini. E aqui várias figurinhas. Recebi 2 saquinhos desse aqui. Vou começar agora. Já tá cheio? Já veio cheio? Veio com um monte de figurinha aqui, gente. Não, mas tá tudo aí já? Não sei, tomara. Assim, eu não tenho que ficar correndo atrás. Deixa eu só falar uma coisa. A Estela falou pra mim, né, do Jornal da Gazeta, Estela Goltiz, você vai dar pro seu filho esse álbum? Eu falei, claro que não, esse álbum é meu. E eu vou curtir muito fazer. Quem que não gosta, né, de álbum de figurinhas? Vamos para uma paradinha aqui no Gazeta Esportiva enquanto eu colo minhas primeiras figurinhas aqui no álbum? Qual foi o meu primeiro trabalho na vida? Hã? Meu primeiro trabalho na vida? Qual eu foi? envelopava figurinhas. Você vê? Hoje é automático, eu colocava a figurinha dentro do saquinho e colava. Então aqui eu vou te era ajudar uma delícia. agora. A gente vai Eu gostava relembrar na escola isso. de bater figurinha. E a gente volta falando de Campeonato Paulista. Lembra daquela reportagem que a gente mostrou ontem sobre a definição das quartas de final da competição? Gente, mudou quase tudo. Atendendo solicitações da PM, Polícia Militar e dos próprios clubes, a Federação Paulista de Futebol anunciou hoje uma nova tabela. Veja como ficou. O primeiro duelo entre Novo Horizontino e Palmeiras será no próximo sábado às 7 da noite em Novo Horizonte. O jogo da volta acontecerá na próxima quarta, dia 21, às 9h45 da noite no Allianz Parque. Já a primeira partida entre Bragantino e Corinthians será no domingo, 4 da tarde, no Pacaembu. Depois, as equipes se reencontram na quinta-feira da outra semana, dia 22, às 8 da noite, na Arena Corinthians. O embate entre Botafogo e Santos terá início neste domingo, 7h30 da noite, em Ribeirão Preto. A partida de volta será disputada na próxima quarta, dia 21, às 7h30 da noite, na Vila Belmiro. Para fechar, São Caetano e São Paulo fazem o primeiro duelo no sábado, 4 da tarde, no estádio Anacleto Campanella. E o segundo jogo entre as equipes será realizado na terça-feira, dia 20, às 9 da noite, no Morumbi. Você vê, Flávio, eles são inexperientes, eles quase não fazem campeonato. Então, por isso eles fazem uma reunião, decidem tudo para mudar, né, no dia seguinte, ou 2 dias depois. É muita incompetência, né? Olha, parece que foi a polícia que fez, sugeriu a mudança. Não tinha ninguém da polícia lá no dia da reunião, não sei, deveria ter. Deveria ter sido convocada, por isso não está à disposição deles. Conseguem deles. pensar que pode ter encontro de torcedores do horário? Há muito tempo não se tem 2 jogos na cidade de São Paulo, justamente por causa dessa orientação. Não, sim, mas ele é de São Paulo. Mas se a polícia deveria ter sido chamada, se não estava lá. A Federação Paulista de Futebol não serve para nada. Essas federações, tudo lixo, não serve para nada. Todas elas. Tanto que a maioria delas vive daquela mesada que eles levam da CBF para poder eleger o presidente. Só serve para isso. E essas porcarias, elas têm mais votos do que os clubes. Então, um voto de uma federaçãozinha dessa, essa aqui ou qualquer outra, vale mais que o Corinthians, vale mais que o Flamengo, vale mais que o Fluminense, vale mais que o Santos, vale mais que o São Paulo. Isso é culpa de quem? Dos clubes. Os clubes é que são coniventes com essa porcaria. Os caras só têm esse campeonatinho para fazer, mais nada. E não conseguem fazer uma tabela com 8 times aí que, pô, parece que, imagine se fosse a Champions. Como é que eles iam fazer? É incrível como eles são incompetentes, só faz essa porcaria. Uma vez por ano que não serve para nada, que atravanca o calendário brasileiro. E não consegue fazer uma tabelinha de 4 jogos. Não consegue fazer. A próxima, pega os macacos, pega uns ursos. Macaco faz show bem, né? Macaco, elefante, pega. Eles vão e fazem para vocês, entendeu? Pega aí, um macaquinho, um elefante, um cachorrinho, eles fazem. Eles têm competência. Bando de incompetentes e ficam com uma fortuna dos clubes. Ganham caminhão dentro dos clubes, mas a culpa é dos clubes. Os clubes é que aceitam essas porcarias. Federação, CBF, essas coisas que não servem para nada. Ridículo. Já é ridículo ter 2 jogos. Já é ridículo admitir que time venda mando.
E ainda eles não conseguem acertar o raio da tabela, não conseguem fazer uma tabelinha. No ano que vem, convoquem um grupo de macacos, um macaco, um gato, um cachorro, um elefante. A tabela sai. E a gente volta a falar de Copa Libertadores da América. Pela primeira rodada do Grupo 3, o Libertad do Paraguai surpreendeu ao bater o Tucumã da Argentina fora de casa. Já pelo Grupo 1, o Cerro Porteño também do Paraguai manteve o 100% de aproveitamento na competição. Vamos aos gols. E o Vasco, hein? Depois de conseguir uma classificação heróica, começou a fase de grupos da Libertadores perdendo em casa para a Universidade de Chile. É um resultado que a gente não esperava, né? Uma expectativa grande para essa estreia. Pegamos uma equipe bem arrumada, né? Bem estruturada, com uma equipe experiente, em que tiveram momentos melhores que a gente. Nós também tivemos alguns momentos. Infelizmente a partida foi decidida ali por um lance até certo ponto isolado, né, numa bola parada lateral. Minutos antes tinham perdido uma oportunidade boa com o Rildo. É uma partida que a gente sabia que poderia um detalhe decidir e acabou decidindo. O Vasco foi péssimo, está no grupo da morte, né, um grupo muito difícil. Tem Cruzeiro, tem o próprio Vasco, tem a Universidade do Chile, tem o Racing. Não vai ser fácil, não. Agora, tem um detalhe importante, Flávio. Eu quero ver qual vai ser o comportamento do Vasco. O Zé Ricardo teve uma proposta do exterior, acho que do futebol árabe, para ganhar um baita de um dinheiro. E ele, apostando num projeto, optou por ficar no Vasco e abriu mão dessa dinheirama toda. Será que o Vasco vai ter paciência com ele, caso perca mais 1 ou 2 jogos na Libertadores? Essa é a pergunta que não quer calar. Ele já foi longe demais, né? O Vasco, pelo que investe, né? Pela condição que tem, o Vasco já foi longe demais, já passou essas fases iniciais e tal. Aliás, a classificação já foi uma coisa, né, acima do que se pode imaginar. Estou nem falando pela história, que a história do Vasco é sensacional, mas pelos últimos tempos, né? Claro. Por os euricos da vida e tal, que destruíram o clube. E eu espero que realmente entendam que tem mais treinador do que time, né? É isso aí. Espero que assim prevaleça. Ou vão achar que vão ganhar a Libertadores. Não dá, né? Esse é o pensamento das pessoas, né? E hoje também tem Flamengo em campo pela Libertadores. Depois do empate em casa na estreia, o rubro-negro carioca vai tentar recuperar os pontos perdidos logo mais contra o Emelec em Guayaquil, lá no Equador. Vamos ver como foram os preparativos para essa partida. O Flamengo tem uma parada dura pela frente daqui a pouco em Guayaquil pela Libertadores da América. Vai encarar o Emelec pela segunda rodada da fase de grupos. Porém, ao menos para o técnico Carpegiani, os adversários não são bicho de 7 cabeças. Prevejo um jogo emocionante. Eu espero que a minha equipe se imponha no jogo, tentando impor o nosso ritmo. Isso que eu considero mais importante. Então, tudo aquilo que eu disser agora será teoria. Vamos esperar na prática para nós tentar impor realmente aquilo que a gente pretende. Ontem, os rubro-negros fizeram um treinamento no estádio do Barcelona de Guayaquil. E o presidente do clube carioca, Bandeira de Melo, até trocou uma camiseta com o mandatário do time equatoriano. Horas depois, chegou a vez de um reconhecimento do estádio George Capwell, palco da partida de logo mais e considerado um verdadeiro caldeirão. Esse campo é muito bonito, viu? Esse campo do Barcelona aqui é bonito. Barcelona, ok, não é nem um bicho de 7 cabeças, mas dá para ganhar do Flamengo. Não eliminou o Palmeiras no ano passado, eliminou o Santos. É um time bem estruturado. Quase eliminou o Grêmio, não fosse lá Marcelo Groi, né? O futebol aqui desse lado do mundo, a diferença financeira, e claro que o Flamengo tem muito mais potencial financeiro do que o Barcelona de Guayaquil, ele não retrata a diferença dentro de campo. Não tem retratado. A gente vê os times que estão chegando às semifinais de Libertadores, são equipes humildes, equipes com pouquíssima estrutura e tal. É diferente de você chegar numa Liga Europa, numa Champions League, onde o time melhor tem mais. Ele demonstra a diferença salarial de investimento dentro de campo. Aqui na América, não. Então, acho que é um jogo muito parelho para o Flamengo. Não é fácil ganhar lá, não. Não vai ser fácil. Também não acho que vai ser fácil, não. Acho também que existe uma supervalorização dos nossos jogadores aqui. Né? Acho que ainda existe muito essa coisa
do clube grande brasileiro, mas você lembrou bem, nos últimos anos isso não tem se confirmado. Não mesmo. O Brasil ganhou o Libertadores, ok, ganhou com o Grêmio. Mas tem sido finais contra equipes pequenas, ficou uns 2, 3 anos sem chegar sequer à semifinal. É isso aí. O negócio não tem sido assim, São Paulo chegou e acabou sendo eliminado. E era um time horroroso, quase caiu, lembra? Sim. Mas chegaram, Independente Del Valle, chegou o Nacional do Paraguai. O Lanús, que é um time pequeno da Argentina. Sabe, a coisa tem sido... São Lourenço, que na verdade tem uma camisa, mas não tinha chegado ainda. Mas realmente deveria ser bem diferente. Não é assim que a gente tem visto. De qualquer forma, o Flamengo, que acabou tropeçando na estreia, não pode nem pensar em perder esse jogo. O grupo do Flamengo também é um grupo chato. É um grupo muito chato. Inclusive com o River Plate, que vai fazer essa partida agora. Que está mal, né? O River Plate não está bem. Mas é o River Plate. Vai jogar em casa. Tem história para contar. Tem história para contar. Então, aliás, Flávio, de tudo isso que a gente está falando, esse começo de Libertadores reflete bem. Tivemos o quê? 8 jogos até agora envolvendo times brasileiros. Só um ganhou. Só um ganhou. Só o Palmeiras. Só o Palmeiras. 7 jogos, né? A Chapecoense foi eliminada na outra fase. Não, sim, mas eu me refiro já contando com o jogo de ontem. Ok. Com o jogo de ontem que o Vasco perdeu. Então, a estreia do Vasco, 7 jogos. 7 jogos? São 7 brasileiros, porque a Chapecoense... O Grêmio empatou, o Grêmio empatou, o Corinthians empatou, Cruzeiro perdeu, Vasco perdeu, Flamengo empatou, Santos perdeu, Palmeiras ganhou e ontem o Vasco. Então são 8. Né? 8. Só de 8 jogos, uma vitória só. Então se a gente estiver sobrando tanto... Verdade. Né? E ainda falando em Libertadores, o Santos fez na manhã de hoje o último treino antes do confronto desta quinta contra o Nacional do Uruguai, no Pacaembu. O repórter Adriano Dolph traz as informações. O técnico Jair Ventura foi até bonzinho. Permitiu o registro de 10 minutos de imagens, mas somente do treino em campo reduzido com os prováveis reservas. Entre eles, Renato e Gustavo Henrique. Uma pista que Léo Cittadini e David Braz poderão ser os titulares. Vitor Ferraz, que sentiu um incômodo na coxa direita, deve ser desfalque. Gabigol também esteve no gramado. Deixou a atividade mais cedo, mas deverá ser uma das novidades do Peixe. Agora é hora de pensar na Copa Libertadores. E por ter iniciado mal essa competição, o técnico Jair Ventura deu uma atenção toda especial para as jogadas ensaiadas e a bola parada. Claro que às vezes ali tem jogadas, mas que a gente ali cria e passa para ele também, que acha que seria uma boa, ele também nos passa. Então acho que é mais para aprimorar mesmo. Já Jean Mota, ao que tudo indica, deve ir para o duelo. A dúvida é se o meia de origem será improvisado na lateral esquerda, onde duela por uma vaga com Dodô. Acho que isso é opção do treinador, né? Acho que ele que tem que decidir. Como eu disse, eu estou aqui para ajudar. Estou fazendo bons jogos, o Dodô vem de bons jogos também, é um jogador excelente. Então, o elenco do Santos é muito bom, todo mundo tem que brigar pelo seu espaço. Então, independente de onde for, acho que essa é a decisão que tem que tomar o Jair e a gente dentro de campo ali fazer o nosso melhor. E parece que o professor Jair passou a lição de casa direitinho em relação ao Nacional do Uruguai, adversário desta quinta-feira. O Jair é um cara muito inteligente, então ele procura estudar bastante a equipe dele. Então ele vem passando, no dia a dia ele vem passando algumas situações que a gente vai pegando ao longo da semana. Sabemos que é um time que cruza bastante, um time veloz, né? Acho que tem 30 e poucos cruzamentos num jogo, então é um número muito alto. A gente tem que procurar fechar os espaços para não deixar esses cruzamentos. É um time que joga no 4-4-2, time rápido, vai jogar na linha baixa, né? Explorando os contra-ataques. Então a gente trabalhou a semana inteira para a gente encaixar essas peças. Então, Flávio, levando em consideração ainda que não pode contar com o Bruno Henrique e tal, eu não sei, já aconteceu isso no passado também, de eu não botar muita fé no Santos e o Santos brigar por título de campeão brasileiro, chegar à final de Copa do Brasil, mas enfim, eu ainda também não consigo sentir firmeza no Santos, sabe? Não consigo apostar, tipo, vai enfrentar o Nacional e vai vencer o jogo. Deu rolo o negócio do Zeca de novo, né? Deu rolo de novo, porque acho que o Corinthians, o próprio Duílio disse ontem,
que nas cláusulas do contrato estava que se o Corinthians perdesse, se o Zeca perdesse a ação, quem ia ressarcir o Santos seria o Zeca e não o clube, né? Ou o Zeca ressarciria o clube, né? No caso o Corinthians, que pagaria a multa para o Santos. E aí parece que os empresários recuaram. Então nessa dos empresários então ainda não está definido. Ainda não está definido. Então houve um recuo bravo aí. Eu estou preocupado com esse jogo do Santos com o Nacional, porque parece que aquela máfia lá da Tailândia de apostadores, ela está ativa, né? Nesse jogo. Em que minuto apagará a luz no Pacaembu? Essa é a aposta. Será no primeiro tempo? Será no segundo? Parece que o prefeito não vai mais. Durará 15 minutos? Durará 10, 20? Por via das dúvidas, você que vai ao jogo, leve uma lanterna, leve uma vela. Ainda mais se for com a namorada, fica um clima romântico. Leva aí. Se fizesse frio, dá para fazer um fundizinho. Não, né? Claro. Mas leva porque preenche se prevenir. Da última vez foram 40 minutos, né? Não, toda hora apaga a luz lá. Então é bom se prevenir, né? Levar uma velazinha, aquelas lanterninhas que tem aplicativo, né? Sim. É bom, é legal. O próprio celular, né? Você fica iluminando o caminho e tal. Isso. O Palmeiras segue aproveitando a semana livre para pensar exclusivamente no Novo Horizontino, adversário nas quartas de final do Paulistão. O Garrafa acompanhou o treino desta quarta, que teve na sala de coletivo o lateral esquerdo Vitor Luiz. Olha só. É isso, Michele. No próximo final de semana começam as quartas de final do Campeonato Paulista. O Palmeiras está se preparando, enfrenta o Novo Horizontino no domingo em Novo Horizonte, domingo à noite. O técnico Roger Machado tem força máxima. Hoje comandou mais uma atividade e claro que o Vitor Luiz, antes desse trabalho, concedeu entrevista coletiva como estava programado. Não é novidade para ninguém, o Palmeiras tem os melhores números da primeira fase do Campeonato Paulista e em cima desses números nós perguntamos ao Vitor Luiz se isso torna ou não o Palmeiras favorito. Eu acho que falar de favoritismo é um pouco complicado, porque isso traz muitas situações negativas. Mas eu acho que o pensamento de cada jogador, pelo que nós conversamos aqui, todo mundo quer ganhar todos os jogos. E eu acho que isso vem sendo fruto de grandes jogos que estamos fazendo e de uma boa campanha. Então, acho que falar de favoritismo, de primeira força, acho que isso a gente deixa para fora do grupo, fora daqui do clube e deixa para o pessoal que está de fora falar. Mas nós temos nossa cabeça no lugar, os pés muito no chão, porque sabemos das dificuldades do dia a dia e de cada jogo. Sobre o time, eu disse há pouco que o Roger tem força máxima, isso porque o Dracena e também o Diogo Barbosa já estão liberados pelo departamento médico e também aprimorados na parte física e estão à disposição. O Vitor Luiz, inclusive, fala da volta de Diogo Barbosa, que é um jogador que briga diretamente com ele por uma vaga entre os titulares na lateral esquerda. Quem só tem a ganhar com isso é o clube. Conta de ter jogadores de qualidade da mesma posição, quando um sair, o outro entrar, vai manter o mesmo nível. Então, estávamos todos torcendo pela essa recuperação do Diogo, graças a Deus ele se recuperou e está de volta, apto para jogar novamente. Outra boa notícia é que o Palmeiras teve alterada a data do jogo da volta com o Novo Horizontino. O jogo seria inicialmente na terça-feira no estádio do Pacaembu. Agora o Palmeiras vai jogar a segunda partida na quarta-feira no Allianz Parque. Nos deixou muito feliz, pode ter certeza, essa notícia. Como eu disse, a atmosfera do Allianz Parque é muito diferente. Nos sentimos muito bem ali e espero que possamos sair muito felizes de lá na quarta-feira e deixar a torcida também muito feliz. É isso, Michele. Portanto, no Palmeiras, só boas notícias para essa segunda fase do Campeonato Paulista. O time começará a ser definido a partir de amanhã. Da Academia de Futebol do Palmeiras, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Bom, Palmeiras pelo menos não tem Libertadores agora no meio de semana, então dá para focar aí nesses jogos contra o Novo Horizontino. O Novo Horizontino tem uma boa campanha, obviamente, tal, mas também não vejo nada que possa assustar o Palmeiras e ameaçar a classificação. Com todo o respeito que merece, claro, o Novo Horizontino. Em 2 jogos é quase impossível. O Novo Horizontino, quem dirige lá é o Doriva. E a Ponte parece que está esperando por ele como novo treinador. Falou com o Antônio Carlos Zago, parece que não houve acordo. Os caras não têm muita vergonha na cara, não, né? Lembra como é que ele saiu de lá outra vez? Proposta do São Paulo, saiu correndo e tal. Claro que não existe coisa eterna, digamos punição eterna, né?
Mas a memória é muito curta pro bem e pro mal, né? Cara, você acabou de falar do Zé Ricardo, é capaz de esquecerem que o Zé Ricardo recusou uma proposta milionária. E agora pode estar com esse negócio. Bem, nada, eu tinha coisas pessoais contra o Doriva. Agora não tenho mais. Conversei com ele por telefone, na verdade o assessor dele que é uma mula, né? E que fez toda a confusão. Então burro é o assessor, não ele. Mas ainda assim a Ponte poderia, né, relembrar uma coisa recente, mas tudo bem. Se ele vier para a Ponte, que seja muito feliz. Quanto ao Palmeiras, acho que Novo Horizontino já cumpriu a parte dele. Quase impossível conseguir uma parte. A não ser que consiga em Novo Horizonte uma vitória significativa. 3-0, estilo da Ponte no ano passado? Que é pouco difícil. Improvável. E a nossa enquete, hein, do site gazetesportiva.com, Deportivo Lara pode surpreender o Coringão? E o pessoal respondeu que não, Flávio. 51% Mas dos votos. olha quanto, 51%. Os caras apostam no Lara. Os 49% acham que o Lara pode surpreender o Corinthians. Ou talvez isso revele um desejo que o Lara bando de anarquistas. No encerramento do programa de hoje, o que tem, chileno? A gente vai homenagear o físico Stephen Hawking. Esse grande que faleceu na madrugada dessa quarta-feira. Além de ser uma das mentes mais brilhantes das últimas décadas, ele também gravou uma música com o Pink Floyd. Beijo pra vocês. Tchau. Tchau, meninos. Tchau, até domingo no mês. Até. Daqui a pouco no Jornal da Gazeta. Tchau, tchau.